estamos aqui numa sala, né, agora com 66 pessoas, né? Boa noite a todas e todos. De nós nessa sala deve ser professores e estudantes da FECLESC, que é a nossa faculdade da UES em Quixadá, tá? Onde eu trabalho. E, primeiramente, eu queria lhe apresentar, Gino, aqui virtualmente, para a nossa colega professora Lídia, né? Uhum. Que é a coordenadora do nosso curso de graduação. Positivo. Sim. Olá, professor. Seja muito Olá, bem-vindo. Lídia. Boa noite. Muito obrigada. É uma honra tê-lo aqui. Igualmente. Muito obrigada. Obrigado também. Prezados, eu gostaria só de informar que a gente está gravando esse nosso momento, tá? Então, se alguém discordar, é necessário que saia, porque é interessante para a gente deixar isso registrado, tá bom? Obrigada. Desculpa, Tairone, com você. A minha imagem está escura, gente, é porque, de fato, a minha câmera é muito ruim mesmo. Vai ter que ficar assim mesmo. Mas, vamos lá. Olha, temos aqui, fora Lídia e eu, temos professor Janilson, professor Manuel Carlos, boa noite. professor Sander Cruz, professor Plauto, quem mais aqui que eu não... Professor Tácito, Camila, né, que são os nossos colegas do colegiado, do nosso colegiado, tá? E aí somos assim, e também contamos aqui com a presença de alguns professores e colegas de outras universidades aqui do Ceará também, da UFC, da Unilab, do campus da Unilab aqui do Ceará, da UES, né? De onde mais, gente? da Fafidan. Da Fafidan, sim, que é outra faculdade da UES aqui. Tá? O professor Plauto, em relação às questões de frequência e aquele link para marcar a frequência da nossa palestra hoje. Professor Plauto é um Altemar, né? Não sei. Creio que não. Bem, vamos aguardar se o professor Altemar chega, né, e ele vê essa questão da frequência em seguida. Né? Professora Lídia, posso começar, professor Gino? Tairone, eu queria só registrar que a gente tem alguns colegas aqui da Federal do Rio Grande do Sul, da Estadual da Paraíba e da Estadual do Rio Grande do Norte, tá? Sejam muito bem-vindos, é um prazer conhecer e estar com todos vocês aqui. Ótimo. Então, podemos começar, né? Podemos, professor Gino. Então, boa noite a todas e todos. Estamos aqui iniciando mais essa parte da programação dos nossos eventos virtuais, encontros virtuais da história, que é um evento que nós bolamos, nós professores do curso de História da FECLESC, bolamos como uma forma de nos mantermos integrados, menos distantes nesses tempos terríveis de pandemia, né? Então, todas as quintas-feiras nós estamos nos encontrando aqui, todas as quartas, estamos nos encontrando aqui nesse mesmo horário, com mesas redondas, palestras, né?
e hoje a gente vai ter a presença do professor Antônio Luiz de Negro, né? Nós, quando elaboramos uma comissão de organização desse evento, quando elaboramos a programação, eu tive a ideia de convidar o colega professor Antônio Luiz de Negro, da Universidade Federal da Bahia, para nos falar um pouco sobre um tema que eu vi ele falando sobre esse tema numa entrevista recentemente divulgada no site do Laboratório de Estudos de Mundos do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, em que o professor Antônio Luiz de Negro respondia à seguinte questão: o que é a história social do trabalho? Eu gostei muito daquilo que ele falou no vídeo, né? E a gente decidiu convidá-lo para falar um pouco mais extensamente sobre essa mesma questão, né? Então, eu queria só brevemente, vocês todos devem conhecer já o professor Antônio Luiz de Negro, vou fazer uma breve apresentação só para iniciarmos a palestra e depois o professor, eu passo a palavra para o professor. O professor Antônio Luiz de Negro é professor da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, né? Ele é professor que trabalha muito com a história social do trabalho, né? Pesquisador de longa data desse assunto, né? Nesse campo, né? Ele faz parte dos professores, dos pesquisadores que formaram o grupo de trabalho, o GT Mundos do Trabalho, da ANPU, da Associação Nacional de História, né? E o professor Antônio Luiz de Negro tem uma extensa produção de artigos, de livros, né? Que eu particularmente acompanho há muito tempo, né? Tenho muito gosto em ler o professor Antônio Luiz de Negro. Acompanho toda vez que sai algum artigo dele, eu procuro ler, né? E ele tem alguma produção que é digna de destaque, né? Entre os historiadores da história social do trabalho no Brasil, né, quando eu comecei a me interessar sobre o assunto, eu percebia que havia uma geração de professores, de pesquisadores, que é aquela de professor Cláudio Batalha, Michael Hall, Silva Petersen, da Federal do Rio Grande do Sul, Beatriz Lohner, e outros professores, outros pesquisadores e pesquisadoras espalhados pelo Brasil, né, que, de fato, já traziam uma abordagem sobre a história social do trabalho bastante pioneira, né, desbravadora, se separando daquela produção anterior que era mais mais capitaneada por outros campos das ciências humanas, né, sociólogos e outras especialidades. E eu comecei a perceber que surgia também ao lado, logo em seguida, uma nova geração de historiadores que a gente identificou a figura do Luiz de Negro, né? Me lembro que a primeira coisa que eu li deles, ele, professor Alexandre Fortes, professor Paulo Fontes, né, e outros, tinha um livro chamado Na Luta por Direitos, uma coleção de capítulos, né, que trazia uma produção sobre a história dos trabalhadores, bastante
inovadora na minha forma de ver, porque trazia já uma grande marca do diálogo com a história social inglesa, trazia uma abordagem bastante inovadora, mesmo daquilo que esses outros historiadores que eu falei anteriormente já desbravavam, mas com uma incursão num trabalho empírico muito consistente. Então, eles traziam assim novos campos de investigação mesmo, né? E depois eu fui conhecendo outros trabalhos. Queria destacar também o livro, eu acho que talvez o principal, do professor Antônio Luiz de Negro, chamado Linhas de Montagem, o industrialismo nacional desenvolvimentista e a sindicalização dos trabalhadores, né? Um livro muito interessante, uma discussão sobre o sindicalismo dos trabalhadores das metalúrgicas de São Paulo de uma maneira que eu nunca tinha visto, né? Uma discussão, se a gente percebe que na história social do trabalho a gente tem que sente uma necessidade muito grande de sair da abordagem exclusiva sobre os partidos, os sindicatos, e ir para outras dimensões do cotidiano dos trabalhadores. Esse trabalho do Antônio Luiz de Negro me mostrou como é que o próprio sindicalismo pode se valer disso, né? O próprio estudo sobre o sindicalismo pode se valer disso, e aqui a gente tem assim a percepção de como o sindicalismo no ABC paulista ali, ele se gestou a partir do contato daquilo que lá ele chama de as rodinhas de conversa dos trabalhadores, né? Então, isso daí, de fato, para mim, foi uma coisa assim, bastante interessante. Eu sou muito influenciado por essa abordagem. E, para não estender a conversa, outra coisa importante que eu não poderia deixar de falar sobre a trajetória do professor Gino, né, é a importância que ele tem em divulgar, em trabalhar no fomento da divulgação dos trabalhos de E.P. Thompson, de Eduardo Thompson, no Brasil, né? Então, quando eu andava pela Unicamp, lá não sei, 2000 e não sei quantos, eu já tinha conhecido um materialzinho que era vendido lá na livraria local da própria Unicamp, que eram cadernos didáticos e que trazia já uma coletânea de artigos traduzidos do Thompson, que depois deram origem às peculiaridades dos ingleses e outros artigos, né, que depois foi publicado pela editora da Unicamp, né? Isso para nós todos que necessitamos da leitura, né? Olha aí, o meu é verde, o do Luigi é vermelhinho. Nós todos que prezamos pela leitura do Thompson, Luigi, esse foi um grande serviço que você prestou para todos nós historiadores do Brasil, viu? De ter trazido esses artigos, trabalhado com o professor Sérgio Silva na organização desse material. E também a gente sabe que também teve na edição também do Costumes em Comum, né? E outros campos também. Então, ele também já tem também algumas recensões que Gino faz sobre a recepção de Thompson no Brasil, né? Então, isso também é uma coisa importantíssima da contribuição do professor Gino. O professor Gino também foi membro da
da diretoria da ANPU Nacional, há alguns anos atrás, e ele teve um honroso atributo de ser editor-chefe da Revista Brasileira de História, né? Que nessa época publicou alguns dos seus números mais interessantes também, né? E se eu fosse continuar aqui a falar do currículo do Gino, a gente gastaria o tempo todo, né? Não é o caso disso, né? É só para a gente apresentar inicialmente o professor, tá certo? Então, eu queria agradecer muitíssimo a presença do professor Gino aqui conosco essa noite. Eu sei pessoalmente que ele me falou de uma grande dificuldade dele poder reservar esse horário, porque ele está, nesse mês de julho, bastante atarefado, né? Bastante atarefado, cheio de compromissos. Então, eu insisti com ele, pedi, vamos lá, você consegue, e ele, sempre muito gentil, aceitou o nosso convite. Então, também por isso, Gino, muito obrigado. E aí, eu queria agora que você, por favor, falasse para a gente, fique com o tempo que você achar necessário, para falar um pouco da gente, para a gente, né, o que é, afinal, a história social do trabalho. Ok, muito obrigado. Antes de mais nada, só me confirma que vocês estão me ouvindo. Está ouvindo? Estamos, Beleza. professor, estamos. Ótimo. O pessoal já respondeu também. Obrigado. Eu tenho que começar manifestando a minha grande satisfação, mais do que uma satisfação, como é para mim lisonjeiro e honorável ter recebido esse convite do curso de História da Universidade Estadual do Ceará, no seu campo de Quixadá. Para mim é muito importante essa atividade. O desafio colocado é enorme e eu espero dar conta disso. O que é a história social do trabalho? A pergunta proposta pelo Tyrone é uma pergunta simples que exige uma resposta não tão simples. Antes de mais nada, eu também quero registrar que essa é a minha primeira live. Se tivesse aí o contador de batimento cardíaco, eu estaria anotando aí um coração acelerado. Eu conheço o Tyrone faz tempo, da época em que eu frequentava Fortaleza como recém-doutor, em 2001. Fiz o meu segundo concurso de professor na Federal do Ceará em 2002, fui aprovado em terceiro lugar, com grande alegria. Então, de modo que eu tenho uma ligação com o Ceará, agora ainda maior, agora interiorizada em Quixadá, o que muito me honra, o que muito me alegra. Eu estive na defesa, talvez, da primeira ou da segunda banca de dissertação de mestrado em História da Federal do Ceará. Foi, eu acho que, a minha primeira banca como examinador, de modo que eu estou muito feliz em retomar esse contato, em conhecer todos vocês, a Lídia, rever Tyrone. E gostaria de continuar acrescentando que essa live hoje ela está quase que em total continuidade com a do grande professor, pesquisador, historiador João Reis, que ontem falou do seu livro Ganhadores. Muito do que eu vou falar aqui sobre o que é a história social do trabalho é uma continuidade desse debate. Para falar do que é a história social do trabalho, o Tyrone mencionou a entrevista, ela está no canal do Lente,
Laboratório de Estudos de História do Mundo do Trabalho, no YouTube, Labuta, número 10. Tem outras entrevistas, colegas e colegas. Eu achei que não devia reproduzir aquela entrevista e preparei uma resposta. Ela é retirada dos meus cursos de Mundo do Trabalho, na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, onde desde 2002 eu sou professor. E eu me passei aqui o dia hoje relendo, revendo o pequeno prefácio de um livro poderosíssimo, enorme de tamanho, são quase 1000 páginas na edição em inglês da Penguin. No Brasil foi publicado em 3 volumes. Esse volume que eu tenho em mão talvez seja um dos últimos livros que o Michael me deu, ainda lá em Barão Geraldo, na Unicamp, antes de ir embora. Eu guardo ele com grande carinho por causa disso. Então, eu vou falar sobre o prefácio desse livro, em português, intitulado A Formação da Classe Operária Inglesa. Um prefácio de poucas páginas, de um livro de quase 1000 páginas na sua edição em inglês, de autoria do historiador inglês Edward Palmer Thompson, E.P. Thompson. O prefácio do Thompson ao seu livro, esse prefácio do Thompson ao seu livro, faz com que Thompson seja, até hoje, um dos autores mais citados na área de humanidades. O prefácio sobre o qual vou falar, ele é tão citado ou vem um pouco atrás de outro prefácio muito citado, de autoria de Karl Marx, para o seu livro Para a Crítica da Economia Política. Eu não vou citar aqui de onde eu tirei isso, porque senão vai ficar chato. O Tyrone me falou para fazer um esforço de ser didático e menos bibliográfico. Vou tentar fazer isso. Acho que a entrevista vai mais ao encontro dessa demanda do Tyrone, a quem agradeço também a grande compreensão que ele demonstrou ter ao longo de todos os nossos contatos, minhas hesitações e minhas dúvidas aí com a aparelhagem. Antes de entrar na resposta a essa pergunta, o que é a história social do trabalho, eu ainda quero mencionar uma rápida gravação que tem no YouTube também, com o historiador indiano Dipesh Chakrabarty, quando lhe é perguntado quem é o seu historiador preferido. Sem pestanejar, Dipesh Chakrabarty responde: E.P. Thompson, pelos seus dons de poeta, por ser apaixonado, por ser aguerrido, por ser um homem engajado, por ser humanista, mas também e, sobretudo, por não distorcer a verdade encontrada nas fontes levantadas pela pesquisa histórica. Nascido em 1924, faz muito tempo, morto em decorrência de complicações de saúde em 1992, E.P. Thompson é um desses historiadores citadíssimos, né? Apesar de ter escrito um livro que é um verdadeiro desafio de leitura, a formação da classe operária inglesa. Thompson casou-se em 1948 com outra historiadora inglesa, Dorothy Towers, que, além do romance e da relação amorosa, tinha com ela o ponto em comum de ser militante comunista do Partido Comunista da Grã-Bretanha. Thompson e Dorothy integraram o grupo de historiadores do Partido Comunista da Grã-Bretanha. E também tive a honra de traduzir
os 3 ou 4 artigos de Dorothy, em um deles, e ela discorda daquela expressão que o Harvey Case cunhou, historiadores marxistas britânicos, dizendo que é uma expressão que nos remete a pensar um panteão, um templo do saber habitado por sábios homens brancos marxistas britânicos, quando a história, a experiência do grupo de historiadores do Partido Comunista da Grã-Bretanha, além de incluir mulheres, mobilizava também pessoas comuns, né? Não necessariamente historiadores de profissão. O que é a história social do trabalho? Enfim, a pergunta é uma maneira de estudar a história com a presença, a participação, o peso, o relevo, a inteligência e a criatividade dos trabalhadores na sociedade. É uma maneira de perceber o dia a dia, considerando a importância dos trabalhadores para o funcionamento da sociedade. Gente de verdade, com carne e osso, gente que é notável pelo seu desejo de satisfazer, de agradar, de produzir, de servir, de trabalhar. A história social do trabalho, ela resulta da constatação de que é preciso desfazer o preconceito pelo qual o papel da classe trabalhadora na história é constantemente esquecido, menosprezado ou ativamente colocado nas margens. É uma proposta de estudar a história querendo entender esses processos pelos quais os trabalhadores são retirados como sujeitos da história e como objeto de estudo dos cursos de história. Ela parte do pergunta, por exemplo, a história social do trabalho coloca perguntas que nós podemos aplicar ao Brasil de hoje, mas que eu vou usar 2 exemplos estrangeiros. Como seria os Estados Unidos sem os negros escravizados e os trabalhadores imigrantes latinos? Como seria a Europa hoje sem o trabalho de indianos, paquistaneses, africanos, árabes, muitos deles legais, todos tratados como extracomunitários, às vezes perseguidos como refugiados, ou pelo preconceito racial, ou religioso? São perguntas que nós podemos refazer para o Brasil de hoje, para o Brasil também de nossa história. 2 pontos são fundamentais e formam a partida, né, o início da resposta que eu dou à pergunta que me foi apresentada. A história social do trabalho não é uma teoria das classes sociais. Não está nem um pouco interessada em descobrir uma verdade única, absoluta, universal. Escreveu Thompson: na história, nenhuma formação de classe específica é mais autêntica ou mais real do que outra experiência histórica. O outro ponto de partida, nós temos de entender a classe trabalhadora nos seus próprios termos. O que mais interessa à história social do trabalho é perceber que os trabalhadores nunca pediram e nunca vão jamais pedir licença aos intelectuais, aos estudantes, aos pesquisadores, aos militantes, aos pensadores. Os trabalhadores na história simplesmente fazem o que querem ou o que podem e não nos pedem licença para fazer o que querem ou o que podem. Além desses 2 pontos de partida, eu gostaria de fazer 2 destaques. Um momentinho só, aqui, a tela aqui balançou para o lado, aqui que eu estou com outro computador ontem. É assim mesmo. O primeiro destaque: o livro A Formação da Classe Operária Inglesa foi escrito para derrubar as muralhas chinesas que separavam
o século XVIII, inglês, do século XIX, também inglês. O livro A Formação da Classe Operária Inglesa tem um ponto de apoio fundamental na certeza dos trabalhadores ingleses de que eles nasceram livres, de que eles são livres ao nascer, que o seu nascimento não existe sem liberdade. Portanto, são filhos e filhas de mães de ventre livre. Apesar disso, disseram a eles, aos trabalhadores e às trabalhadoras inglesas, que eles não tinham direitos ao longo da história. Mas, pondera Thompson ao final do seu grande livro, eles sabiam que tinham nascido livres e que a sua liberdade inspirava a sua luta por direitos que lhes eram negados. Já faço aí, então, um paralelo com a história do Brasil e chamo a atenção para os povos indígenas e os povos africanos, que têm grande peso na formação histórica brasileira. Indígenas e africanos sabem que nasceram livres, que o cativeiro lhes foi imposto, e sabe que a sua liberdade, ao nascer, é a sua inspiração para a luta por direitos. Vou adiante e já entro no prefácio do livro. No prefácio, Thompson antecipa que o título desse livro enorme que ele escreveu, de quase 1000 páginas, é desajeitado. É curioso que um livro tão grande, de quase 1000 páginas, tenha um prefácio que logo nas suas linhas iniciais afirma ao leitor que o título é desajeitado. Qualquer pessoa que hoje escreva um livro de 1000 páginas e no prefácio, logo no início, diz para quem lê que o título é desajeitado, vai estar, aos olhos de um editor, fadando esse livro ao encalhe total. No entanto, o livro de Thompson nunca deixou de sair das gráficas. Continua sendo impresso até hoje, desde 1963, quando saiu pela primeira vez na sua primeira edição na Inglaterra. Não só continua sendo impresso desde 1963, como continua sendo também traduzido desde 1963. Então, é um livro muito grande, que representa um enorme desafio de leitura. Tem um prefácio que confessa que o título é desajeitado, mas nem por isso deixa de ser impresso, traduzido e lido. E quem gostar de podcast em inglês pode encontrar lá no Twitter um pessoal que está lendo capítulo por capítulo. Infelizmente é em inglês, mas eles estão se dedicando aí na pandemia à leitura de capítulo por capítulo, trazem convidados, etc. e tal. O que quer dizer formação? Porque essa é a parte desajeitada do título do seu livro. Formação tem o sentido de iluminar para uma questão fundamental. O que nós fazemos com aquilo que fazem de nós? O que conseguimos fazer com aquilo que os outros fazem da gente? Estudar a formação da classe trabalhadora é, portanto, para Thompson, um estudo sobre um processo ativo, que se deve à ação humana, que se deve à ação humana, mas também aos condicionamentos da ação humana. Nossas escolhas são condicionadas, nem sempre fazemos o que queremos, muitas vezes só fazemos o que podemos, e quando pretendemos fazer alguma coisa,
o resultado de nossas ações não corresponde ao planejado. Thompson não admite, em nenhum momento de seu trabalho, que é um trabalho fundador da história social do trabalho, ele não admite em nenhum momento que exista no processo histórico uma força estrutural que preceda as relações humanas, que determine as relações humanas e que normatize fora da história, antes da história, essas mesmas relações humanas. Não existe classe além dos homens e das mulheres no próprio acontecimento histórico. Os trabalhadores ingleses já existiam como uma classe social de trabalhadores, como uma classe operária, antes da fábrica de tecidos ter sido inventada, construída e posta para funcionar pela Revolução Industrial. Eles e elas amavam a liberdade que o ofício proporcionava e nutriam seus costumes em comum. Grande parte desses costumes em comum incluíam festas e seus próprios modos de viver as suas vidas, sem a interferência disciplinadora da fábrica, do pastor, do partido, do cientista, e por aí vai. Thompson foi em busca da classe trabalhadora antes de Marx. No seu livro, ele vai buscar a história dos trabalhadores anterior à história que Marx usou para formular a sua teoria. Thompson não estuda, não faz da fábrica de tecidos o lugar central, absoluto, privilegiado, exclusivo e único da história operária. Ele se interessa pelos ofícios, pela cultura de ofício de homens e mulheres que existiram antes da fábrica de tecidos. Encontrou trabalhadores e trabalhadoras vivos, de corpo e alma, como ele mesmo diz, que se fizeram presentes ao processo de formação da classe. Então, os trabalhadores interferiram ativamente sobre esse processo da Revolução Industrial. Não foram um objeto passivo sobre o qual a Revolução Industrial moldou os seus corpos, os seus corações e as suas mentes. A classe não é o resultado de um agendamento feito por um calendário, num planejamento, onde a fábrica de tecidos e a energia do motor, em um certo momento desse calendário, convergem, se coincidem temporalmente e dão à luz e botam a classe trabalhadora em movimento. A classe trabalhadora já existia antes dessa convergência entre, de um lado, o sistema de fábrica e, por outro lado, a energia a vapor. Thompson traz à tona a ação humana. Ele não briga com os registros históricos. Ele se desfaz de conceitos categóricos e moralistas. Em Thompson, o que importa é a relação existente entre patrões e trabalhadores. Para Thompson, a ferramenta intelectual prioritária para o estudo da história dos trabalhadores é a luta de classes. Meu material de estudo, escreveu ele, levou Thompson
a privilegiar o aspecto ativo, voluntarista, criador de valores da cultura popular. O povo faz e refaz a sua própria cultura. A classe trabalhadora não é, portanto, consequência matemática da soma entre fábrica e linha de montagem. A classe operária não surgiu, escreveu Thompson no seu prefácio, tal como o sol, numa hora determinada. Ela estava presente ao seu próprio fazer-se. Classe trabalhadora é um fenômeno histórico. Ela ocorre efetivamente, ela tem lugar, ela pode ser percebida no dia a dia da história. Por causa disso, já que podemos percebê-la como um acontecimento, como uma sucessão de acontecimentos, é possível narrar ao longo do tempo e ao longo de uma caminhada o processo de formação da classe trabalhadora. Thompson alerta, ela está em permanente movimento. Não é possível imobilizar a classe trabalhadora num certo momento, num certo lugar, numa certa categoria de trabalhadores. Quem faz o estudo da greve geral de 50, greve dos 400 mil em São Paulo, em 1957, na fábrica A, B ou C, faz um estudo recortado, mas não está alcançando a classe trabalhadora na sua complexidade. Se a história for interrompida e embarreirada num certo ponto fixo, não haverá classe. O que teremos é uma multidão de indivíduos num amontoado de experiências. A relação, afirma Thompson, precisa sempre estar encarnada em pessoas, em seres humanos, homens e mulheres reais, que atuam em contextos igualmente reais. Não podemos ter duas classes distintas, tá? Cada qual como um ser independente, um sujeito independente um do outro. Não existe a classe trabalhadora lá e a classe dos patrões lá, aparteadas uma da outra. O que existe é a relação entre essas duas classes, e é isso que nos interessa compreender. Nesse seu prefácio, que é um dos textos mais citados de toda a área de humanidades, Thompson escreveu: não podemos ter amor sem amantes. Não existe amor sem alguém que ame o outro. Não pode haver senhores rurais sem camponeses, assim como não pôde haver no Brasil senhores de escravos sem escravizados. Num trecho que é citadíssimo desse prefácio, e como eu já disse, é citadíssimo, Thompson escreveu: a classe acontece quando homens e mulheres, como resultado de suas experiências em comum, sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si e se colocam contra outros homens e outras mulheres cujos interesses são diferentes e, em geral, são contrapostos aos interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores. Thompson manifesta no seu prefácio uma discordância. Existe 83. E poderíamos dizer que
Isso talvez ainda exista hoje, em 2020. Existe hoje, escreveu ele, uma tentação generalizada em supor que classe é uma coisa. Classe é algo que nós podemos pegar. E classe é algo que nós podemos sentir, como eu estou sentindo agora essa caneca de água. Mas não é esse o significado de classe em Marx, alertou ele, em particular nos escritos históricos desse autor, Karl Marx, argumentou Epe Thompson. A classe não é o resultado, tá, de uma relação entre uma certa quantidade de seres humanos diante dos meios de produção. Tá? A melhor imagem que eu posso trazer para vocês como exemplo e que me vem à cabeça, seu personagem Keanu Reeves descobre que ele é um corpo dentro de uma célula, dentro de um casulo, cuja energia é sugada pelo sistema. Para Thompson, não existe um ser isolado sem relação com outros seres, seus colegas de trabalho. Não existe um operário fora da cultura operária. Não existe uma trabalhadora fora dos mundos do trabalho. Eles estão ali trabalhando e eles têm pleno entendimento do que está se passando com eles. Portanto, eles não precisam ser iluminados por uma teoria. Há dois erros, aponta Thompson, básicos quando nós pensamos a classe trabalhadora e sua história. O primeiro deles, o partido aceita, poderíamos dizer, o gueto, ou o teórico, poderíamos dizer, o intelectual, pensam que sabem qual é a exata consciência de classe dos trabalhadores. Eles pensam que conseguem captar a experiência dos trabalhadores, mas não como ela seja, mas como ela deveria ser no seu esquematismo pré-conceitual. Então, assim, para quem incorre nesse primeiro erro, não importa o que os trabalhadores pensam, dizem e fazem. O que importa para quem incorre nesse erro é o que os trabalhadores deviam, de acordo com um esquema pré-conceitual, teórico, pronto e acabado, o que importa é o que os trabalhadores deveriam pensar, dizer, agir. O segundo erro. O segundo erro é dizer que classe é uma construção teórica, que classe é uma invenção conceitual escalafobética, uma coisa de intelectuais delirantes, que não tem nenhuma correspondência com a realidade. Ao contrário, para Thompson, classe, antes de mais nada, é uma experiência real que podemos constatar, inclusive no nosso próprio cotidiano, porque todos nós vivemos numa sociedade de classes. Nesse segundo erro, classe é uma erva daninha inventada por intelectuais. E ela é negada, ela tem sua existência negada, e dizem que classe é uma invenção delirante de intelectuais, porque falar em classe remete ao entendimento de que nós vivemos numa sociedade de classes. Perceber as classes
e se interessar pela experiência operária é dar-se conta de que nós vivemos numa sociedade de classes desigual, injusta e conflituosa, que os interesses muitas vezes não coincidem, que não há harmonia no cotidiano, mas, pelo contrário, há egoísmo, injustiça, exploração, desigualdade e outros tipos de assédio, vamos dizer assim. Portanto, aqueles que negam a classe como uma ferramenta para nós entendermos as nossas próprias vidas, aqueles que dizem que classe não existe, estão interessados em defender uma hipotética, uma teórica, uma inexistente coexistência harmoniosa de grupos no interior de um povo. Muitas vezes, quem nega a existência das classes sociais e da classe trabalhadora em específico, estende, estica um manto, uma bandeira com as cores nacionais sobre todo um povo, negando que no interior desse povo haja diferenças, e mais do que diferenças, que haja tensões. Além das tensões, os atritos. Além dos atritos, a profunda desigualdade. Thompson, por exemplo, não é à toa, portanto, que Thompson foi percebido, apesar de ter escrito um calhamaço de 1000 páginas com um título desajeitado, não é por acaso que o livro dele foi percebido instantaneamente como uma voz de inteligência poderosa que nos ajuda a entender a sociedade em que vivemos, no nosso presente e historicamente também. Thompson é um autor que ajuda a formular uma narrativa contra-hegemônica, crítica, mas, acima de tudo, inteligente, estudiosa, dedicada à pesquisa nos arquivos, como já nos disse o historiador indiano Ditesh Chakrabarty. Thompson interroga consensos. Thompson interroga a estabilidade do nacional. Thompson faz ver que o desenvolvimento econômico e o progresso tecnológico não são bem-sucedidos nem infinitos. Que os custos sociais são altos e que eles são finitos. Thompson, além de historiador, foi um militante pacifista. Foi um militante da causa do desarmamento nuclear. Não é à toa, não é por acaso também que, além de nós termos, a gente poder encontrar um historiador indiano dizendo que o melhor historiador que ele mais gosta é um inglês, né? Tem algo aí, né? O historiador mais preferido de um indiano, de um historiador indiano, seja um inglês. Não é à toa também, não é por acaso que, logo depois da publicação da formação da classe operária inglesa, saíram vários livros de história da África que replicavam, que davam continuidade à falta de jeito do título do livro, e falavam em formação, e chamavam a atenção
para a importância dos mineiros da África do Sul na formação histórica da sociedade da África do Sul. Por exemplo, são vários os títulos em História da África que saíram na sequência do livro de Thompson, que se apropriam do título desajeitado e o replicam nos seus subtítulos. Classe é uma relação. Se lembrarmos que classe é uma relação e não uma coisa, tá? Se compreendemos que os trabalhadores existem por si mesmos, nos seus próprios termos, nós vamos chegar à constatação muito simples de que classe, no final das contas, é definida por homens e mulheres enquanto vivem a sua história. E isto é, segundo Thompson, a sua única definição. Ou seja, a história social, o que ela quer dizer com isso? Ela não tem interesse pela a história para levar as nossas questões ao passado. Nós temos de entender como é que o passado resolveu as suas questões. A história social não fica, em segundo lugar, apenas com os vitoriosos, aqueles que se deram bem. Antes de mais nada, ela se ocupa com os becos sem saídas, as causas perdidas e aqueles que foram derrotados. Thompson tem uma passagem muito bonita nesse livro que eu traduzi, cujo artigo fundamental se chama As Peculiaridades dos Ingleses, que eu e meus colegas desde logo percebemos não só a beleza, mas também a potência desse trecho. No trecho, Thompson escreveu assim: a história não pode ser comparada a um túnel por onde passa um trem expresso que corre até um destino que é o da planície ensolarada, que é o mundo da abundância, da temperatura agradável. A história não é o movimento do trem em direção ao socialismo. A história social do trabalho se interessa por todos aqueles e por todas aquelas que eram passageiros desse trem, que nasceram, viveram e morreram dentro da escuridão do túnel e jamais chegaram na planície de temperaturas agradáveis, ensolarada e de abundância. Qual é a tese do livro? Qual é o argumento central do volumoso livro que Thompson escreveu? A formação da classe operária inglesa. Entre os anos de 1780, portanto, final do século XVIII, contemporânea à Revolução Francesa, entre 1780 e 1832, portanto, ainda no início do século XIX, os trabalhadores ingleses, em sua maioria, vieram a sentir uma identidade de interesses entre si. Identidade de interesses entre si e contra, porque eles formularam essa identidade de interesses entre si, eles e elas, porque perceberam que estavam contra numa relação com seus dirigentes e empregadores, seus dirigentes, a elite política e seus patrões. Essa classe dirigente estava muito dividida e ela só obteve alguma coesão, raciocina Thompson no prefácio, porque se sentiu ameaçada pela formação dessa classe social,
pela aparição dessa classe operária de um modo incrivelmente notável, peculiar, mas também desafiador, que levou políticos e empresários a unirem os seus interesses e a bloquearem as reformas sociais solicitadas pelos trabalhadores. Esse foi o fator mais significativo da vida política britânica, afirma Thompson. Em 1832, a Inglaterra estava dividida de alto a baixo, em todos os municípios e lugarejos, entre trabalhadores de um lado e burgueses de outro. Outro trecho citadíssimo desse seu prefácio é aquele onde ele escreveu que está tentando resgatar o pobre tecelão de malhas, ou seja, aquele sujeito que tecia a sua própria roupa, se proletarizou e virou um operário. Estou tentando resgatar o pobre tecelão de malhas, o meeiro ludita, aquele sujeito que quebrava a máquina, porque sabia que a máquina o desempregava. Estou tentando resgatar o tecelão do obsoleto tear manual. Esse tear manual que muitas senhorinhas, senhoras bem velhinhas, ainda no sertão do Brasil, desfiam do algodão plantado na roça. Estou tentando resgatar o artesão utópico e mesmo o iludido seguidor de algum tipo de messianismo, dos imensos ares superiores de condescendência da posteridade. E somos nós quem respiramos esses ares superiores de condescendência da posteridade. Somos nós quem acha que estamos no fim da evolução, que estamos no melhor que a história produziu e que todos os que vieram antes e que todas que vieram antes de nós erraram ou fracassaram. Seus ofícios e tradições podiam estar desaparecendo. Sua hostilidade, sua briga com a Revolução Industrial pode ter sido retrógrada. Seus ideais comunitários podiam ser fantasiosos, e podemos aqui nos lembrar dos ideais comunitários do Belo Monte, no sertão da Bahia, ou no Pau de Colher, no sertão do Ceará. Seus ideais comunitários podiam ser fantasiosos, suas conspirações insurrecionais podiam ser temerárias, e aí podemos pensar nas tantas conspirações insurrecionais dos escravizados e das escravizadas que não deram simplesmente em nada, a não ser em mais sangue, mais tortura, mais dor e mais sofrimento. No entanto, eles viveram nesses tempos de aguda perturbação social, e nós não. Suas aspirações, suas expectativas, seus desejos, seus planos eram válidos nos termos de sua própria experiência. E como eu já li em Thompson, como ele já escreveu e nós já ouvimos aqui, isto é, no final das contas, a única definição que nós temos sobre o que é a história social do trabalho. O modo pelo qual homens e mulheres trabalhadores vivem a sua história nos seus próprios termos. É a experiência deles e delas que valida a história. Não é a teoria que nós vamos levar em nossas mãos até essas pessoas. Nós não somos os mais evoluídos, nós não somos os mais civilizados, nós não somos a nata, nós não somos o creme do creme. Nós não devemos ter como critério o julgamento das ações humanas passadas, julgando que nós estamos no final da evolução social.
Infelizmente, agora no ano de 2020, parece que nós estamos mais perto do fim do planeta do que no melhor da nossa evolução social. Isso para usar esse termo, a evolução social. O prefácio termina com Thompson admitindo a importância de sua companheira Dorothy Thompson na redação de seu livro. Cada capítulo foi discutido com ela, e eu estava numa boa posição para tomar de empréstimo não só suas ideias, como o material de suas anotações, de seus comentários feitos sobre as fontes que ela também pesquisou nos arquivos. Dorothy era historiadora e estudou a classe operária das décadas de 1840, 1850 e 1860. Ela estudou a classe trabalhadora inglesa em termos temporais, a que veio depois da que Thompson estudou. A colaboração de Dorothy, admite Edward, se encontra não aqui e ali, mas na forma de encarar todo o problema. Qual o problema? O problema da história social do trabalho. Qual é o problema da história social do trabalho? Em poucas palavras, a experiência e nada mais, apenas a experiência dos trabalhadores e das trabalhadoras vivendo numa sociedade de classes. Creio que já ocupei bastante o tempo de vocês e vou caminhar para a conclusão. Já concluí, na realidade. Gostaria apenas de lembrar, fazer o pequeno comercial desse livro, E.P. Thompson, Panfletário Antifascista, publicado pelo Plebeu Gabinete de Leitura em Fortaleza, Ceará, com a liderança e organização da professora Adelaide Gonçalves, do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, uma das thompsonianas mais conhecidas no Ceará. Bom, é isso. Eu já agradeci, mas vou agradecer de novo. Vocês estão me ouvindo e isso muito me honra. Encerrei. Obrigado. O que eu faço agora? Chairone vai entrar, né? Beleza. Opa, Dino, obrigado, muito Valeu. obrigado. Infelizmente aqui a gente não tem uma forma de podermos aplaudir todos juntos, né? Mas a sensação que nós temos certamente é a vontade de aplaudir. Valeu. Eu estou anotando aqui algumas informações de inscrição, já tem gente querendo fazer algumas perguntas, tá certo? Mas antes queria só agradecer muitíssimo pela surpresa que Gino nos faz em preparar um material novo apresentado para a gente, essa sua fala, de fato foi muito além daquilo que eu esperava. Eu achei fantástico isso, excelente. E Obrigado. estamos vendo aqui pelo chat que os nossos colegas também gostaram muito. Beleza, obrigado. Vamos dar prosseguimento. Enquanto eu vou me organizando aqui, eu queria que o nosso colega Altemar situasse a questão da frequência. Por favor, Altemar. Você poderia? Oi, gente. Parabéns, Lídia, então. Oi, professor. Lídia. Obrigado. Que maravilha. Muito, muito obrigada.
O link já está aí no chat. Então, vocês podem clicar e aí vão ser remetidos para uma outra página, um formulário. Lá vocês colocam o nome de vocês completo e outras informações que são pedidas e de imediato recebem o certificado por e-mail, tá bom? Ok. E em relação às perguntas escritas que eu não vi, não está dando para eu acompanhar aqui a rapidez do chat. Então, eu queria que algum colega, por favor, me ajudasse em identificar se houver alguma pergunta escrita, certo? E temos aqui, pelo que eu anotei, já podemos fazer perguntas, podemos, Gino? Podem, claro. Sim. Então, queríamos abrir a fala, temos aqui inscritas Thalita, Dalila, Tatiana, Gênerson, Samara e Lourdes. Tá Positivo. bem? Então, começando com Thalita, que se inscreveu primeiro. Não sei se é a que acabou de sair do chat. Vamos ver aqui. Ela está caindo, ela pediu o link de volta. Ah, isso é quando cai, né? E aí, Tairone, se você quiser, depois que as pessoas que estão inscritas se pronunciarem, eu posso fazer as perguntas que estão no chat, tá bom? Tá bom. Você Dalila está aí? Enquanto isso, gostaria só de dizer aí, Tairone, quando a pandemia acabar, não estarei disponível para um convite presencial para conhecer Quixadá, curso de História da UES. Podem contar aí comigo aí já. Já está convidado, professor. Valeu. Já está, com certeza. Com Obrigado. certeza. Dalila está presente aqui pode falar, Dalila, para fazer a sua pergunta? E Valdemar não Tatiana? pode falar. E Tatiana, está podendo falar? São pessoas que se inscreveram. Vou passando para Gênerson, então. Gênerson. O Gênerson está com o microfone desligado. Todos estão com o microfone desligado. Para falar, precisa ligar, né? Tem autonomia para ligar. Ele escreveu que está sem microfone. Não é melhor mandar por escrito e vocês Melhor me mandar por transmitem? escrito nesse caso. Samara. Tchau, Valdemar. Beleza? E Lourdes. Todas essas pessoas se inscreveram, mas... Lourdes entrou. Lourdes, estamos te escutando. Sim. Fique à vontade para Lourdes. perguntar. Em relação mais sobre nessa parte, nessa conexão entre que ele fez no comecinho, entre a Inglaterra, a situação da Inglaterra e no Brasil. Eu queria entender mais. Eu não consegui entender a fundo essa conexão. Eu respondo já? Melhor, né? Vamos fazer... Você quer responder logo, Gino? Posso responder logo se o pessoal que tiver para falar tiver com o microfone aberto. Quer dizer, se tiver gente que pode... Não, vamos juntar. Vamos juntar, então. Vamos fazer o seguinte, a gente... todos os que estavam inscritos para falar, só a Lourdes perguntou. Lídia, por favor, você anotou aí perguntas escritas?
Dá para a gente Sim, identificar aqui no... sim, tem uma aqui da professora Thelma Bessa. Ela gostaria que o professor Luíde comentasse como, aliás, diante da nova realidade do mundo do trabalho hoje, uberização e trabalhadores sem vínculos, quais os desafios e ações poderiam ser tomadas pelos pesquisadores do mundo do trabalho? Tem também uma do Pedro. Você quer... Junte. Vamos Pronto. formar esse bloco de três, né? Perguntas junto com a do Pedro. Ok. A do Pedro quais os desafios para a história do trabalho nos tempos atuais em relação a arquivos, temas, fontes? Lídia, boa noite, pessoal. Tem a Boa pergunta noite. do Adelson, que eu acho que tem muito a ver com a da Thelma Bessa. Podia juntar também a do Adelson. Está vendo a do Adelson? Eu não vi, desculpa, Adelson. Ele foi um dos primeiros a perguntar também. E tem muito a ver com a da Bessa. Tá, gostaria de saber de você como a introdução da tecnologia mudou a essência da luta de classes trabalhistas. É a pergunta do Adelson. Obrigada, Ed. Vou repetir. Gostaria de saber como a introdução da tecnologia modificou a essência da luta de classes trabalhistas. Certo. Tá? Certo. Pronto, Gino, pode continuar. Pode responder. Vamos lá. Sobre as conexões, Lourdes, as conexões que eu tentei estabelecer no início foi assim, uma personagem que é uma figura, né? Uma personagem, uma figura, não é uma pessoa real, a quem Thompson se refere constantemente ao longo do livro, é o inglês livre de nascimento. É o inglês que rejeita ser subjugado porque afirma que, tendo nascido livre, sendo livre ao nascer, tem o direito de recusar toda imposição que deteriora as suas condições de vida, visando subjugá-lo, visando explorá-la, né? Então, a conexão que eu tentei fazer foi por que estatisticamente, quantitativamente, a maior parte do protesto escravo, quando se trata de uma rebeldia, de uma rebelião, de um protesto, foi empreendido pelos africanos, porque os africanos sabiam que tinham nascido livres, porque os africanos e as africanas eles tinham noção exata de que a vida deles tinha começado em liberdade e que a principal luta deles, portanto, era de recuperar a liberdade e desafiar o cativeiro, por consequência. Então, foi e isso também se aplica aos povos indígenas do Brasil, porque são homens e mulheres que sabem que, embora submetidos ao cativeiro, embora submetidos a reduções em aldeias, né, embora submetidos a serem peões em fazendas de criadores de gado, têm a exata noção de que a vida deles um dia, e delas também, foi diferente. Foi de liberdade. Tá? Então, esse é o paralelo que eu quis traçar. Os desafios da uberização para os estudos da história social do trabalho o Tyrone falou, né, de linhas de montagem, o livro, né, que eu escrevi sobre os metalúrgicos de São Bernardo e Diadema nos anos 50 e 60, é a gente constatar que a fábrica dita grande e moderna, né, que seria o templo da modernização econômica do desenvolvimento brasileiro, hoje ela é quase que um galpão fechado em ruínas. Então, o templo que iria redimir o Brasil do seu subdesenvolvimento, o laboratório, o lugar por onde iria passar a nossa arrancada em direção ao mundo econômico desenvolvido, praticamente, apenas para efeitos assim de me fazer entender, praticamente ou não existe mais,
ou se encontra desafiado pelo modo como tem, né, tem observado a desindustrialização da economia brasileira. De modo que os desafios para a história social do trabalho hoje é entender, por exemplo, a emergência de uma luta grevista como a dos entregadores de aplicativos e buscar, na experiência desses trabalhadores, como eles reativam tradições e valores da classe trabalhadora que existiu antes deles. Os desafios para a história social do trabalho, no que toca a fontes, arquivos e projetos, são os desafios os mais dilacerantes, né? Porque nós somos uma pedra no sapato do atual governo. O modo como a gente percebe a história, estuda a história, conta a história, estuda a história e escreve a história, não interessa a uma política liberal que faz dos direitos dos trabalhadores um pecado a ser extirpado da economia. Então, a história social do trabalho ela é um desafio a essa onda liberal que vê nos trabalhadores, nos seus direitos trabalhistas e nos seus sindicatos um obstáculo ao desenvolvimento, quando na realidade está provado que só um mercado interno é capaz de sustentar e democratizar a economia no Brasil. Então, os nossos desafios como estudantes e pesquisadores, professores nos cursos de história, é um desafio muito grande, porque nós não somos queridos. Nós não interessamos. Nós contamos a história de homens e mulheres que desafiaram as regras da exploração, do trabalho e da desigualdade social e levantaram a bandeira da justiça social e da democracia. Respondi. Ok. Vamos dar prosseguimento às perguntas. Eu acho que agora, se eu não me engano, é Marcelo Dias, né? A pergunta dele. Deixa eu catar aqui a pergunta de Marcelo. Espera aí, também tem uma nova aqui. Mas Marcelo Dias pergunta, já foi não, eu acho que ele diz assim, sobre essa análise das classes de Thompson no período da Revolução Industrial. Como podemos agregar essa análise de classes no tempo histórico retratado no livro? E se tem algumas semelhanças com as nossas lutas nos dias de hoje? Isso é a pergunta de Marcelo Dias. Gênesis, pois não? Pode repetir, que eu só peguei Vou a repetir. última parte. Claro. Sobre essa análise das classes de Thompson no período da Revolução Industrial, como podemos agregar essa análise das classes no tempo histórico retratado no livro e se tem algumas semelhanças com as nossas lutas nos dias de hoje? Certo. Claro? Ok? Sim. Okay. Gênesis pergunta o seguinte. Minha pergunta vai em uma direção a uma visão futurística. Com a nova, entre aspas, revolução industrial acontecendo na modernidade, isto é, o advento da inteligência artificial retirando os empregos de base, o Estado pode ser uma solução para fornecer os empregos? Lídia diz que depois vê alguém que se... Ah, tá. Sobre aquelas pessoas, já fizemos duas perguntas. Thalita, Dalila, Tatiana, Gênesis acabou de fazer, Samara e Lourdes já fez também.
Alguém está podendo falar agora, fazer a pergunta? Vou aproveitar, enquanto não se manifestam, fazer um pequeno comentário que eu estou segurando aqui desde o final da palestra. Professor, eu acho muito incisiva toda a provocação que o prefácio do Thompson, a formação da classe operária inglesa, faz. É de fato um desafio, como você apontou, né, para as ortodoxias teóricas e do pensamento, e uma grande afirmação sobre a riqueza, a profusão de riqueza que a experiência da classe dos trabalhadores, das trabalhadoras, comporta, né? Uma dimensão que eu queria chamar a atenção é aquela que a sua esposa, Dorothy Towers, né, Dorothy Thompson, chamava atenção, que em alguns textos que eu li dela, que ela sempre dizia, olha, todas as principais questões apresentadas no livro A Formação da Classe Operária Inglesa eram colhidas no dia a dia de sala de aula de Thompson durante os 17 anos que ele teve dedicado às aulas de trabalhadores adultos, aulas noturnas, que ele fazia, que ele passou boa parte da vida dele, não exatamente como um professor acadêmico, mas esse professor dedicado para esse público, numa íntima conexão com esses trabalhadores de uma região industrial da Inglaterra, no norte da Inglaterra, né? Então, isso daí eu acho que é bastante interessante, porque o próprio livro traz também essa conexão de experiência, né, do próprio Thompson com esse cotidiano com os trabalhadores que figuravam não apenas como seu objeto de pesquisa, mas era para eles que ele escrevia, inclusive. Né? Era para aqueles trabalhadores dos clubes da Nova Esquerda, era para aqueles trabalhadores que eram seus alunos e aqueles dos movimentos sociais dos quais ele participava, porque ele era um ativista de primeira ordem, né? Ele era um inquieto como militante também. Né? Então, eu acho que esse aspecto, na revista Mundos do Trabalho, num dossiê dedicado a Thompson, Guy de Palmer figura ali com um artigo que ele chama atenção para esse aspecto. A formação da classe operária inglesa, ela traz o método do diálogo. Isso daí eu acho bastante interessante. Certo. Bom, se eu noto se há semelhanças entre formação da classe operária inglesa e a experiência histórica brasileira, com certeza. Eu aqui me lembrei muito rapidamente e muito também parcialmente, porque há outros exemplos a serem dados. Primeiro, o Piketty, o modo como o Thompson recupera e analisa a ação operária em protesto coletivo nas ruas, nas grandes concentrações, tanto fabris industriais quanto de moradia operária. O modo como os trabalhadores, em tão pouco tempo, podiam sair às ruas, porque estavam não só concentrados nas fábricas, mas também porque moravam em bairros operários perto das fábricas. Isso tem um correlato direto com o Brasil, por exemplo, de um certo momento, em vários lugares, né, do Brasil. Você tem a fábrica, por exemplo, com vila operária, você tem o engenho, a usina e a vila, né? Você tem os grandes subúrbios industriais das grandes cidades. Outra semelhança também
que foi, eu me lembrei, a gente fez um grupo de estudo sobre Thompson, foi o Paulo Fontes, professor da UFRJ, que fez lá na década de 90, quando ele falou que ele que é autor do livro, né, Um Nordeste em São Paulo, que como ele achava que via os nordestinos entre os irlandeses, de como havia assim uma semelhança no, no, no repertório. Fui só eu ou vocês também notaram que Gino está travado? Travou sim, travou. Ele deve estar, talvez ele esteja lendo as mensagens. Bem, gente, vamos esperar então o professor se reconectar. Ele deve estar se reconectando em qualquer momento. Acabo de ver, Altemar, recebi o certificado de professor Gino. Altemar avisa que na próxima semana teremos a seguinte mesa: torcidas organizadas, movimentos sociais e política no Brasil, no dia 29 de julho, com o professor Caio Pinheiro, a Guinada Antifascista, torcidas organizadas e movimentos sociais, professor Dr. Bernardo Buarque de Holanda, da Fundação Getúlio Vargas, CPDOC, a formação das torcidas jovens no Rio de Janeiro, mediado pela nossa querida professora Lídia Noêmia, certo? Então fica dado o aviso. Estávamos dando avisos enquanto esperávamos a sua volta, professor Gino. Beleza. Valeu. Fique à Então, vontade. volto a falar ou vocês terminam? Volte a falar. Já terminamos. Tá. Aí, então, estava, né? Olha, o papel do Estado é proteger a classe operária, né? O papel do Estado é proteger o seu povo. Os trabalhadores são a maioria do povo. O papel do Estado é proteger os interesses econômicos nacionais, né? O papel do Estado é fornecer condições de reciclagem e de recuperação dos trabalhadores diante dessa nova revolução industrial, que não só desocupa, desemprega e empobrece, mas também elimina por completo, de uma vez por todas, extingue profissões operárias, postos de trabalho. Então, nas fábricas de automóvel, quem tiver oportunidade de ver o documentário American Factory, a fábrica americana que ganhou o Oscar de melhor documentário, vai ver que a fábrica, quando reabre, ela reabre com várias profissões sem existirem. Então, assim, os trabalhadores aceitam fazer coisas que antes eles não faziam,
porque as coisas que eles faziam antes não existem mais. E o modo como o documentário termina, para mim, foi muito entristecedor, porque diz que, por volta de 2032, não haverá praticamente mais trabalho manual. Eu acho que isso foi, e que as pessoas têm, portanto, que se reciclar e virar não sei o quê, virar Uber, virar entregador. Achei que esse final foi assim um detalhe destoante que veio de quem financiou o documentário, porque o papel de quem tem o controle do poder político é evitar que isso aconteça, é evitar que a gente perca a nossa profissão porque o investidor não quer mais a nossa profissão, não é? É controlar esse processo e oferecer condições dignas de recolocação no mercado de trabalho e não prever que vai sumir, ponto final, e virem-se vocês aí com esse problema. Sobre a relação de Thompson com seus alunos nos cursos de educação de adultos, como já foi falado, né, Thompson não era um professor universitário de uma grande universidade britânica. Antes disso, muito diferente disso, ele era professor de curso de educação de adultos, extramuros, cursos de extensão dedicados a um público adulto e sem nível universitário, né, sem instrução universitária. E ele faz o registro de que nessas aulas era impressionante como havia um fundo de memória coletiva entre os alunos e as alunas sobre o que havia sido a Revolução Industrial e como isso tinha modificado a vida dos ancestrais desses alunos, de como havia uma preservação coletiva na memória dessa experiência de ter vivido a Revolução Industrial. Tem até um caso anedótico que o Thompson foi desenhar uma fábrica, um processo fabril, o cara se levantou, pegou o giz, professor, isso é muito bom para dar aula, mas chá comigo esse desenho aqui, porque o senhor aí está indo mal nessa parte aí, me dá o giz que eu vou desenhar aí o que o senhor não está conseguindo desenhar. E desenhou de memória algo que não era da própria realidade dele. Enfim, o José Sérgio Leite Lopes, e eu citei isso no artigo sobre o Thompson, né? Ele se diz impressionado como ele percebia assim, um certo deslocamento surrealista entre ele voltar do campo, ele voltar da pesquisa que ele fazia entre os trabalhadores de Paulista, né, a fábrica do Grande Recife, de que quando ele voltava para casa e abria o Thompson para ler, e fazer o contraste entre Thompson e os trabalhadores, ele achava que ele encontrava aqueles trabalhadores dentro do livro. E no dia seguinte, ele nesse delírio surrealista, ele parecia estar diante dos trabalhadores pernambucanos da Grande Recife, da fábrica de tecidos paulistas, falando coisas que estavam escritas no livro. De modo que eu acho que isso é bastante indiciário da qualidade do livro do Thompson, de como ele levou em consideração a palavra operária expressa nas salas de aula. Foi, de fato, um diálogo. A formação da classe operária inglesa era para ser um capítulo, e começou um capítulo, terminou um livro de 1000 páginas com um título desajeitado. Excelente, professor. Valeu. Então, temos ainda perguntas, gente? Foram anotadas mais perguntas? Eu não sei. Uma da Thalita, se não me engano. Thalita, né? Ah, Thalita, que fez aqui pelo chat. Isso. Deixa eu ver se eu localizo. Quais seriam as principais rupturas de Thompson com o modelo marxista? Pronto. Vamos tentar... Podemos
confluir, agora tentar fechar os blocos para ir encerrando ou não? Sim, né? Então vamos. Tem alguma pergunta para agregar, gente? Então vamos tentar, vamos ver aí com essa última resposta, então, professor Gino. Obrigado, Tairone. Obrigado, Lídia. Bom, qual é a principal ruptura, né, do Thompson em relação ao modelo marxista? É exatamente abrir mão da pré-condição de que os trabalhadores devem, enquanto classe, agir de acordo com um modelo, com um receituário pré-determinado pelo conceito de consciência de classe. Por isso que eu falei que, para Thompson, o conceito fundamental, a ferramenta que ele usa todo o tempo, é o da luta de classes. As classes não existem e lutam. Ele diz, as classes existem porque lutam. E elas chegam e elas constroem uma consciência de sua experiência na luta de classes. Essa é uma das principais rupturas dele com o modelo marxista, jogando fora a ideia de que os trabalhadores têm de se comportar de acordo com um modelo ideal prescrito por um intelectual. Teria mais uma coisa para dizer, mas agora não vou lembrar. Bem, É isso, não vou lembrar. Some aí. Tudo bem, se lembrar, fala. Vamos então, pelo visto, não temos mais perguntas, e de toda forma tivemos uma noite muito, muito interessante, muito produtiva, muito prazerosa, né, com a Igualmente. fala preciosa do professor Antônio Luiz de Negro, da Universidade Federal da Bahia. Foi um prestígio para nós, professor, foi um momento assim bastante ímpar, né? Estamos aqui recebendo agradecimentos, parabéns pelo chat, né? Tivemos aqui uma frequência durante a palestra de 90 pessoas assistindo, né? Foi uma coisa muito significativa, né? Mas, sobretudo, acho importante o interesse pela história social do trabalho, né? Que isso daí é uma coisa assim bastante importante nós estarmos atentos para o tipo de história que nós queremos fomentar, alimentar, construir no nosso métier, né? No nosso ofício como historiadores, né? Então, em geral, é muito comum a gente se falar na história do trabalho, na história social do trabalho, como tradicional, né? Como uma coisa assim que é de um certo passado, mas a gente vê que não é, que de fato é algo muito significativo para o nosso presente, e isso daí, o interesse pela palestra do professor Gino demonstra também, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo ao professor Antônio Luiz de Negro. Queria agora me reportar para todos e todas que estiveram aqui presentes, nos assistindo, né? Os nossos colegas, professores, Lídia, Altemar, Manuel Carlos, Camila, Plauto, todo mundo aí, Janilson, e etc., que eu não vou lembrar de todos agora nesse momento, né? E também dos nossos colegas de outras universidades também, né? Queria agradecer todos e todas pelo interesse, professor Edmilson, certo? E professor Luiz, se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Bom, eu não lembrei, né? Aquela coisa, eu tenho certeza que quando desligar eu vou lembrar.
Não sei, não lembrei o que eu queria responder, além do que eu respondi sobre a ruptura com o marxismo. Depois eu vou lembrar, infelizmente, tem uma travada aqui agora, que nem a internet que cai, o meu pensamento travou. De modo que eu vou reiterar que, para mim, essa live foi um grande desafio, mas foi um grande desafio que, no final, foi um excelente desafio, prazeroso, reencontrar vocês, os conhecidos, conhecer a Lídia, que eu não conhecia, é, receber o carinho, o acompanhamento de quem compareceu, mesmo que nesse momento aí virtualmente, agradecer as perguntas e fica aqui o manifesto que outro desafio que começou muito bem, que começou muito desafiador para mim e que hoje eu posso dizer que é muito bom para mim, foi o desafio de ter optado por, por migrar, né? Do Rio de Janeiro para a Unicamp, primeiramente, que eu sou carioca, mas depois, principalmente, de São Paulo, fazendo o caminho inverso, né, de São Paulo para a Bahia, o Nordeste. Eu tentei o concurso no Ceará também, fui mais bem sucedido na Bahia. São desde 2002, já são 18 anos de história social do trabalho, e isso tem sido para mim um desafio que começou muito perturbador, muito de me deixar sem dormir direito e acordar de madrugada para preparar a aula, até o presente momento, como foi hoje, que eu passei o dia inteiro nervoso com a live, mas a live, eu acredito, terminou bem. Estou na terceira máquina aqui, só deu uma travada na internet rapidinho. É isso aí, muito obrigado, e eu fico feliz de ter sido lembrado e de participar dessa iniciativa do curso de História Campus Quixadá, da Universidade Estadual do Ceará. Bem, muito obrigada, professor. Também foi um prazer conhecê-lo, né? Apesar que eu já assisti palestras suas, tenho também peculiaridades, conheço o seu trabalho, então, Muito obrigado. Na verdade, é aquela mágica, né, da gente quando encontra um colega que a gente respeita e escutá-lo é sempre um aprendizado muito importante. E conseguiu ser didático, né, como o Tairone pediu. Valeu. Ficou ótimo. Em nome do Colegiado de História, do curso de História da FECLES, que eu agradeço mais uma vez, e já deixo o convite, né, para quando a gente sair desse mundo de distanciamento, um abraço, né, uma presença, poder se realizar, né? Poder Com ser, certeza. tá bom? Muito Tá bom. obrigada. E aos colegas também que estavam aqui, né, mais uma vez, meu agradecimento, assim como todos os alunos. Boa noite a todos. Uma dúvida, antes de encerrar. Se alguém me perguntar, vai para o YouTube ou vai ficar interno entre vocês a gravação? No momento vai ficar interno, mas a gente está procurando um canal para colocar. E aí... Por quê? Isso, mas a intenção é em breve já disponibilizar no YouTube. Já temos 4, né? Essa já é a 4ª live, a gente colocar tudo lá em bloco. Beleza. Mas eu posso também, com o seu e-mail, depois eu vejo com o Tairone direitinho, eu vi que também já tem o Twitter aí, colocá-lo já, e aí, assim que encerra aqui, o senhor já consegue ver o vídeo lá disponibilizado no Drive do Google. Fica no Drive. Só entrar no Drive, na pasta compartilhados, já fica lá essa gravação. Beleza. Ótimo. Ótimo. Então, muito obrigado a todas e todos e todes. Desejo um excelente prosseguimento, uma boa noite. Como diz o ditado, nada melhor do que um dia após o outro, com uma noite bem dormida no meio. E como cantou Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
e nesse outro dia a gente vai ser muito feliz novamente. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau, Boa Gil. noite. Obrigado. Tchau, Tairone, Saúde a Altemar, todos. Lídia. Tchau, a todos. colegas, todos. Tchau. Vou desligar. Boa noite. Eu vou interromper a gravação.